Olá, meu nome é Yaskra Salles e sou a sua professora de alemão nível básico 1, aqui pelo Grupo Estudar. Dando sequência aos nossos estudos, nós vamos continuar a ver o caso nominativo. Nós já aprendemos nas aulas anteriores. Nós conhecemos o caso nominativo, qual a função do caso nominativo, em que situações usamos o caso nominativo, conhecemos os gêneros das palavras e, consequentemente, os artigos. No caso, conhecemos os artigos definidos no caso nominativo. E hoje nós vamos aprender os artigos indefinidos no caso nominativo. Nós vamos aprender que, em cada caso, que mais uma vez lembrando, os casos são nominativo, acusativo, dativo e genitivo, cada artigo ele vai ter a sua forma própria. Nós vamos ver que o nominativo é de um jeito, os artigos, o acusativo é de outro, o donativo de outro e no genitivo de outro. Nós conhecemos os artigos primeiramente definidos, que em italiano se diz definiti. Conhecemos como é a forma dos artigos definidos, utilizamos alguns exemplos de que situações usamos e hoje nós vamos aprender os artigos indefinidos. Só fazendo uma comparação com o nosso português, surge a pergunta: em que situação nós utilizamos os artigos? No caso dos artigos definidos, nós utilizamos quando queremos especificar uma pessoa ou um objeto. Daí utilizamos os artigos definidos. Por exemplo, se eu estou falando de uma mesa, eu quero especificar que mesa eu estou falando, então eu digo a mesa. Eu estou especificando a mesa que eu estou falando. No entanto, quando eu não estou especificando, quando eu posso citar qualquer objeto, qualquer pessoa, qualquer ser humano, aí entra, no caso, a função dos artigos definidos. Eu digo, por exemplo, uma mesa. Eu posso estar falando de qualquer mesa. Mas se eu estou definindo, se eu estou especificando que mesa eu estou falando, eu uso os artigos definidos. Então, a mesma situação vai ocorrer no idioma alemão. Quando eu vou especificar determinado objeto ou pessoa, eu vou utilizar os artigos definidos, que em alemão dizemos bestimmte Artikel. E nós utilizamos até alguns exemplos. No caso, utilizamos com pessoas. Vocês devem lembrar: der Mann, die Frau, das Kind und die Männer, no plural. Hoje nós vamos ver, no caso dos artigos indefinidos, que é a mesma ideia do nosso português, quando nós não estamos especificando a pessoa ou o objeto em questão. Nós estamos falando, por exemplo, no caso, se for de um objeto qualquer. Daí entra a função dos artigos indefinidos, que em alemão dizemos unbestimmte Artikel. Vocês observem que a escrita aqui é parecida. Esse ele é um prefixo muito utilizado em alemão quando queremos dizer algo no sentido contrário, no sentido negativo, no sentido contrário. Então, bestimmte, definido. Se eu quero dizer o contrário de bestimmte, eu digo unbestimmte. Então, vamos conhecer os artigos indefinidos no caso nominativo. Ou seja, no caso em que o artigo juntamente com o substantivo, porque nós sabemos que o artigo ele não pode estar solto na frase, ele deve estar sempre junto de um substantivo, seja ele definido ou indefinido. Então, nós vamos consequentemente ver que o artigo, por estar junto do substantivo, ele vai exercer função, no caso nominativo, função de sujeito da frase ou de predicativo do sujeito, como nós também vimos em aulas anteriores. Então, se eu tinha no definido masculino, no caso nominativo der, no nominativo artigo indefinido, nós vamos ter masculino ein. Aí vocês perguntam: mas é o mesmo ein lá que a gente aprendeu dos numerais, lá nos números? É claro que não, né? Você observa que a escrita ela pode coincidir em alguns casos, assim como o número 1 em alguns números que nós vimos. Mas não é o mesmo 1. No caso, lá é o número 1. Aqui é o nosso artigo indefinido. Apenas coincidiu a escrita. Então, se eu tinha no definido der masculino, no indefinido eu vou ter ein. No feminino, eu tinha die.
no indefinido, eu vou ter eine. Neutro, se eu tinha no definido das, no indefinido eu vou ter ein. Aí você pergunta, mas agora coincidiu a forma do masculino com a forma neutra. E aí, como eu vou saber qual é a diferença? A questão é muito simples. Você, quando aprende o vocabulário, aí volta mais uma vez aquela explicação, que quando você vai aprender o vocabulário no idioma alemão, é muito importante nós já consequentemente sabermos o gênero daquela palavra, daquele substantivo, se ele é masculino, feminino ou neutro, e também a sua forma plural. Então, quando eu for aprender uma nova palavra em alemão, eu já vou saber se o gênero é masculino, feminino ou neutro. Portanto, em uma frase, em uma oração, se eu estou utilizando ein e o próximo substantivo eu sei que é neutro ou masculino, eu vou saber, lógico, qual é o meu ein. Se vai ser um ein masculino ou se vai ser um ein neutro. Lógico que por eu utilizar a palavra em questão, eu sei que aquela palavra é neutra ou eu sei que aquela palavra ela é masculina. Aí vai depender muito da palavra que eu vou utilizar na minha oração. Eu vou saber se ela vai ser masculina ou vai ser neutra. Então, se eu tinha nos definido plural de, aí vai entrar um assunto muito importante. No indefinido não vai haver forma plural. Não existe forma plural para indefinido no idioma alemão. E o que é que os alemães fazem? Eles não buscam um recurso, eles não utilizam nada. O que é que eles fazem? Eles simplesmente não fazem nada, eles não colocam nada. Porque nós observamos que em outros idiomas também a ausência dos artigos indefinidos. Mas aí o que é que os idiomas fazem? Eles buscam outros recursos para suprir essa falta dos artigos indefinidos. Mas já no alemão isso não ocorre. Quando eu quero utilizar uma palavra no plural que seria o nosso artigo indefinido, simplesmente você coloca o substantivo solto na frase, sem colocar uma forma plural, porque ela não existe. Conforme observamos aqui em negrito, não há forma plural para os artigos indefinidos. Não existe forma plural. Portanto, recapitulando para depois pormos em prática. Masculino, se eu quero dizer em alemão, eu digo ein. Feminino, se eu quero dizer uma em alemão, eu digo eine. Neutro, que nós sabemos que pode se referir tanto a objetos como a pessoas, seja do sexo masculino ou feminino, um ou uma, gênero neutro, ein. E por fim, a forma plural, que é muito importante este detalhe, não existe forma plural para os artigos indefinidos. Nós vamos observar agora alguns exemplos para ficar bem claro essa ideia de que não existe forma plural para os artigos indefinidos. Utilizando os mesmos exemplos que nós vimos com os definidos, se eu dizia no definido, eu queria especificar a pessoa, o homem, eu dizia no definido, bestimmte Artikel, der Mann. Como é que eu digo no bestimmte Artikel ou no indefinido? Ein Mann. Se eu tinha no definido feminino die Frau, eu tenho no indefinido eine Frau. Se eu tinha no definido das Kind, no indefinido eu vou ter ein Kind. Aí chega a minha forma plural, que vocês observam que simplesmente eu não coloco, eu simplesmente deixo o meu substantivo, que agora estou colocando no plural de homem, que é mena, plural de man, mena. Eu vou simplesmente deixar o meu substantivo na forma plural, porque já vai estar subentendido que o meu artigo indefinido está no plural. Então, se eu quisesse dizer, por exemplo, uns homens são simpáticos, eu diria apenas Männer sind sympathisch. Simplesmente isso. Você vai entender, um alemão vai entender que você está se referindo na forma plural dos artigos indefinidos. Eu não busco outro recurso para colocar no lugar dos artigos indefinidos. Então, se eu quero dizer uns homens são simpáticos, eu simplesmente digo
Männer sind sympathisch. Se eu quisesse, por exemplo, dizer, na forma plural de mulher, por exemplo, mulheres são bonitas, eu diria Frauen, minha forma plural de mulher, sind schön. Minha forma plural, sind schön. Não também colocando a forma dos artigos indefinidos, porque não existe. Agora nós temos aqui algumas frases, só para ficar ainda mais claro esse exemplo dos artigos indefinidos. Nós estamos utilizando, vocês estão vendo esse dado aqui. Isso aqui é muito importante explicar também. Esse dado ele não está exercendo função de artigo, porque como sabemos, os artigos eles vão estar sempre embutidos com o substantivo. Mas aí você pergunta, mas isso é o das, o artigo, gênero neutro, ele está aí. Aí você vai ver que, apesar de ser a escrita a mesma, esse das não é um artigo definido, no caso nominativo, gênero neutro, não. É um advérbio demonstrativo, quer dizer, um pronome demonstrativo, que a escrita coincide com a escrita do artigo das, gênero neutro no alemão. Esse das que vocês estão vendo aqui nos exemplos, ele é o pronome demonstrativo este ou isto. Estes, também na forma plural. Portanto, é um pronome demonstrativo que apenas a escrita, assim como ein, que a gente viu que coincide com o numeral, a escrita do das ela coincide com o gênero neutro do artigo definido no nominativo. Mas a gente está vendo que por justamente não estar embutido com o substantivo, que a gente sabe que um artigo está sempre junto do substantivo, aí não é o caso, portanto, pronome demonstrativo, que sabemos também que pronomes podem exercer a função de sujeito na oração. Então, voltando ao enfoque das frases, eu quero dizer, isto é uma mesa. Mesa em alemão é gênero masculino, aqui no português é gênero feminino, no alemão é masculino. Então, se eu quero apontar, eu estou lá apontando a mesa, uma mesa, eu quero dizer, isto é uma mesa, eu vou dizer em alemão, das ist, mais uma vez, verbo sein, pede complemento nominativo, portanto, o que vem depois deve ter um complemento nominativo. Daí, o meu artigo indefinido, ele deve estar no nominativo. Portanto, se eu quero dizer, isto é uma mesa, das ist ein Tisch, masculino. Se eu quero dizer, isto é uma lâmpada, eu digo, lâmpada é gênero feminino, quando nós aprendemos o vocabulário, lógico, aprendemos o gênero. Das ist eine Lampe, verbo que pede complemento nominativo, o meu artigo deve estar no nominativo, portanto, das ist eine Lampe. Se eu quero dizer agora, isto é uma estante. Estante em alemão, Regal, gênero neutro, portanto, das ist ein Regal. E se eu quero dizer agora, isto são umas mesas, como nós acabamos de aprender, não existe forma plural. Para os indefinidos, eu apenas coloco o meu substantivo na sua forma plural e, lógico, o verbo também. Das sind Tische, sem colocar indefinido, porque não existe forma plural. Portanto, recapitulando, no nominativo, nós temos nos artigos definidos masculino der, feminino die, neutro das, plural sie. Nos indefinidos, nós temos masculino ein, feminino eine, neutro ein e plural não existe forma plural. Gente, isso é um assunto de suma importância. É muito importante nós sabermos concordar o artigo com o substantivo e, logicamente, concordar o caso em questão. Como estamos aprendendo nominativo, vamos dar, claro, ênfase ao nominativo, mas nós vamos aprender os demais casos e nós vamos observar que vai haver uma diferença tanto de função como na escrita dos gêneros das palavras. Nas nossas próximas aulas veremos sequência aos casos em alemão e, lógico, aos gêneros das palavras e a outros assuntos. Aqui nós terminamos a nossa aula. Obrigada a todos e até a próxima videoaula.